conforme eu falava com a Gislene aí antes do nosso intervalo comercial, tem mais calorão à vista. As temperaturas já subiram em toda a macro-região nos últimos dias e a tendência é piorar, viu? Previsões indicam que os termômetros podem bater marcas históricas que exigem muitos cuidados com a saúde. Uma onda de calor vai tomar conta de todo o país até a próxima semana. Institutos meteorológicos alertam para temperaturas que podem chegar a 45 graus, clima semelhante ao de deserto. Um boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil Estadual coloca Ribeirão Preto e a macro-região em estado de atenção. Aí vale tudo para fugir do calorão. Bebida gelada, roupas leves e, claro, uma boa sombra. Nossa, tá calor demais. Tá insuportável. E tem só piorado. E o protetor solar? 3 vezes ao dia, pelo menos. Porque senão não tem jeito, a gente acaba se queimando, né? Você não consegue andar na rua, você não consegue fazer nada, porque não te dá ânimo. O calor tá insuportável. Como que você se sente assim nessa época? Mal, muito mal. Quanto mais água você bebe, mais você quer beber e parece que tá cada vez mais seco. Tá muito complicado. Já tô suado já. Fica difícil para respirar, para garganta? Fica. Tanto é que já comecei até a comprar remédio. Tá muito difícil de aguentar esse calor aqui em Ribeirão Preto. Pensou chegar a 45 graus? Nossa, não sei se vamos aguentar, viu? É beber bastante água, né? Procurar ambiente assim calmo, lugares frescos para ficar, sair do sol. Não pode ficar em lugar que está o sol livre, né? O sol é quente mesmo. Como que tem que fazer para se proteger, para melhorar um pouquinho esse calor? Tomar um caldo de cana, geladinho. Autoridades e especialistas em saúde estão mobilizados para diminuir o impacto na sociedade. A regra é reforçar a hidratação e evitar atividades ao ar livre. Como a temperatura externa ela está extremamente alta, como essa umidade relativa está baixa, o organismo ele tem que dar um jeito para quê? Para se manter hidratado. Não só internamente, ou seja, o corpo como um todo, sistemicamente hidratado, mas as mucosas hidratadas. Isso despende uma energia, despende um estresse orgânico para manter tudo isso em equilíbrio, que faz com que alguns sistemas orgânicos sofram muito. Nós estamos com uma baixa umidade relativa do ar, precisamos manter os cuidados, principalmente com crianças e idosos, fazer uma boa hidratação. Se possível, os especialistas recomendam não fazer atividade física entre 11 da manhã e 17 horas, pois o índice aí está com risco. E também, se puder umidificar aí as vias aéreas, vai contribuir muito, vai amenizar aí a sensação. A maior temperatura registrada oficialmente até hoje no Brasil foi de 44,8 graus Celsius, em Nova Maringá, no Mato Grosso, em novembro de 2020. As previsões indicam que Ribeirão Preto é uma das cidades que pode superar essa marca histórica nos próximos dias. Agora, lembra daquela música que dizia que o calor tá de matar? Pois é, nesse caso não é exagero. Essas temperaturas extremamente elevadas realmente podem causar hipertermia e levar à morte. Vocês vão observar que existe um aumento muito grande de complicações cardiocirculatórias, aumento da incidência de infarto do miocárdio, aumento de crise hipertensiva, de alteração metabólica e, por exemplo, coisas que a gente observa no dia a dia, desidratação em crianças, em idosos e assim por diante. Existe sim essa preocupação. Esse calor não é brincadeira, é um calor que é de matar. Nesse período, as queimadas são ainda mais prejudiciais. No Jardim Cristo Redentor, uma grande área foi incendiada e a fumaça tomou conta de todas as casas. Nós estamos fazendo um monitoramento por todo o município, um trabalho preventivo, nossas equipes monitoram. Essas condições, ela faz com que a vegetação fique muito seca. Então há riscos de incêndios florestais, por isso esse trabalho preventivo e contar com a população, para não fazer descarte de bitucas de cigarro e até mesmo colocar fogo em vegetação. Isso nós sacamos que é proibido. E acionar o 153 da Guarda Civil Metropolitana, 199 da Defesa Civil, se deparar com essa situação. Com eventos de queimadas que são típicas nessa época do ano, com aumento de poeira nesse momento, aumento de combustível fóssil, de queima de combustível fóssil, essa poluição ambiental, com a falta de dissipação
atmosférica que a gente enfrenta causa uma série também de impactos no nosso organismo, causando que eu costumo brincar que é uma tempestade realmente perfeita. Esse calor extremo é considerado um estresse que causa impactos severos ao organismo e prejudica até mesmo a qualidade do sono e o bem-estar. Por isso, o ambiente precisa estar confortável. Infelizmente, uma bacia de água dentro do quarto, uma toalha molhada dentro do quarto não causa assim, efeitos impactantes na melhora da qualidade desse ar. E o uso de umidificador de ar? Sim, isso daí acaba ajudando bastante. Só que, em excesso, ele provoca piora do que melhora. Aqui na nossa região existe uma necessidade de uso do quê? De climatizadores de ar. Então, isso melhora a qualidade do sono, você manter uma temperatura ambiente mais adequada. Isso melhora uma série de coisas. Só que lembrar que esses climatizadores precisam estarem higienizados. O coordenador da Defesa Civil alerta que é preciso redobrar os cuidados com mergulhos em rios e lagos. As chuvas podem chegar ainda mais fortes e causar estragos e acidentes. O órgão está disponível 24 horas pelo telefone 199. Nessa condição climática pode ocorrer pancadas de chuva, com rajadas de vento, e isso também com raios. Então é importante a população se manter abrigada nessas condições, não fazer nenhum tipo de enfrentamento, buscar um abrigo adequado e acionar as equipes em qualquer situação que ofereça risco e aguardar assim o socorro para que volte à normalidade. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esses dias mais quentes, nós recebemos aqui no canal digital da Clube professor Dr. Gustavo Zen, ele que inclusive é especialista nessa área de climatologia. Professor, o alerta é de temperaturas que podem chegar aí a uma sensação térmica de 45 graus. O que está acontecendo? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Oi, André, tudo bem? Boa tarde para você e a todos que nos assistem. Realmente, nós estamos enfrentando nessa semana um episódio de calor que é excepcional e, assim como nas outras entrevistas, de maneira didática, eu trouxe aqui o globo terrestre para poder exemplificar um pouquinho mais para o nosso telespectador o porquê desse fenômeno, né? Então, nós da geografia nos baseamos nessas origens das causas dos fenômenos naturais para explicar a repercussão na sociedade. Então, a primeira explicação aqui é que tem uma grande massa de calor aqui sobre a América do Sul, cujo centro de origem é no Oceano Atlântico, mas está levemente deslocado aqui para o litoral brasileiro e que, pela rotação da Terra, ela deita essa onda de calor sobre o território brasileiro, né? Então, aqui a gente tem as indicações de prognóstico do tempo com temperaturas elevadas e com a sensação térmica bastante alta, André. E causa uma certa confusão, né, professor? Porque a gente está ainda no inverno, né? Sábado começa efetivamente a primavera e a gente começa a ver alguns modelos que na semana que vem ainda tem um calor insuportável. Exato. Muito bem apontado. Então, a Terra tem um movimento de rotação, de translação e de inclinação. Isso que nós conhecemos como as estações do ano. Por quê? Eu, munido aqui com uma lanterna, André, eu posso indicar que a partir do dia 22, nessa sexta-feira, nós teremos o equinócio de primavera. O que é isso, então? Que ao longo dos próximos dias e meses, o hemisfério sul do planeta Terra, ele vai ficar mais iluminado pela radiação solar. Então, consequentemente, os raios solares vão incidir mais perpendicularmente sobre o hemisfério sul e também o território brasileiro do que no hemisfério norte, que vai aos poucos entrar no inverno. Também a gente tem que alertar que a propriedade dessa massa de ar, ela não gera nuvens. Com isso, então, a transmissão destes raios solares vão chegar de maneira ainda mais intensa aqui para nós, na macro-região, na região centro-oeste e sudeste do Brasil. E aí a importância, né, de abusar do protetor solar o tempo todo, né? Agora, professor, nesse período também a umidade vai lá para baixo, entra talvez quase em emergência e a gente precisa ficar bem atento a isso, principalmente as crianças e os idosos, né? Sem dúvida, como foi dito na reportagem aí pelo médico, o doutor especialista
na parte de fisiologia humana, né? Então, muita hidratação. O que nós temos aqui como indicação e recomendação dos órgãos de saúde é mais de 3, 4 litros diários. Eu posso colocar aí 5, 6 litros para essas próximas uma semana, né? Os próximos dias serão muito importantes a hidratação de toda a população. Então, usem e abusem tanto da água, de sucos gelados, sorvete e também umidificadores dentro dos ambientes da casa. Então, isso é muito importante. Também a utilização de filtro solar, justamente pela intensidade da radiação que vai chegar até nós. E aí aumenta ainda mais a nossa sensação térmica, André. Analisando todo o cenário até para os próximos dias, professor, dá para falar em alguma possibilidade, mesmo que remota, de chuva? E se vier, pode ser preocupante? O que a tendência, o prognóstico que está apontando é uma massa de ar polar que está saindo do continente antártico e ela já está aqui na Argentina. Então, o Rio Grande do Sul, no dia de hoje, já está ocorrendo chuvas e a tendência é que essa frente suba, mas pelos prognósticos de modelos climáticos, a tendência é que não tenha chuva para a nossa macro-região. Porém, depois de terça ou quarta-feira, uma drástica mudança de tempo, mas em relação à temperatura. Então, tudo isso que a gente está vendo é uma massa de ar frio que está subindo, está comprimindo o ar tropical, fazendo com que a temperatura se eleve, a umidade se reduza, e depois de terça ou quarta-feira, a gente vai ter uma mudança brusca da temperatura, e aí também as condições de fisiologia, a nossa imunidade também tem que estar alta, a gente tem que se preparar porque virá uma mudança brusca do tempo, André. Até semana que vem, gente, é calorão mesmo, viu? Se preparar. Gustavo Zen, sempre um prazer recebê-lo aqui de forma didática, ajudando a gente a explicar para quem está em casa o que está acontecendo. Um abraço e até mais, viu? Um abraço, ótima tarde a todos.